Glória a Deus. Ontem foi um dia muito especial. Como é bom estar com a nossa família da fé juntos para jejuarmos e buscarmos a Deus. É quase impossível, eu acredito que com todos vocês, você tirar um dia na sua agenda para se consagrar, estar com o Senhor, sem fazer mais nenhuma outra coisa, não é verdade? Você pode tirar alguns momentos, mas o dia todo é muito difícil. Então, essas oportunidades de jejum são para isso, para nós termos um tempo com o Senhor, o dia todo. Então, não perca essa oportunidade. Ela é preciosa para você. Amém, amados? Eu quero ministrar uma palavra do Senhor com um tema, assim, é um aspecto, um assunto que diz respeito da vida cristã, que é frequentemente negligenciado, frequentemente esquecido pelos cristãos, que é a hospitalidade. A gente acha que é opcional, mas não é opcional. Quando nós pesquisamos, estudamos as Escrituras, nós encontramos nela, quando nós estudamos, o que é essa palavra hospitalidade, o que é ser hospitaleiro. E a gente percebe, amados, o quão isso é importante para Deus. Para os crentes do Novo Testamento, este era um conceito poderoso. Aliás, hospitalidade está mencionada nas Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Mas quando a gente adentra para o Novo Testamento, a gente percebe o quanto isso foi importante para os cristãos daquela época, para a igreja primitiva. Esses cristãos, quando eles se convertiam, eles vinham de todos os tipos de origens diferentes. Eles eram escravos, livres, judeus, gentios, homens, mulheres. E quando se convertiam a Deus, eles passaram a ser parentes uns dos outros nessa grande família de fé. Irmãos e irmãs na família de Cristo. Então, para aqueles primeiros cristãos que viviam no mundo pagão, no mundo hostil, que rejeitava a Cristo, essa família cristã era muito importante para eles. Então, eles viviam juntos todos os dias, todos os momentos. Você lê em Atos dos Apóstolos que eles compartilhavam seus bens materiais, eles viviam um na casa do outro, eles faziam as refeições juntos, eles cuidavam das viúvas um do outro, né? Enfim, isso era hospitalidade. É possível só... Atrapalha muito se desligar essa luz para vocês? Diminui então um pouquinho só, por favor. Obrigada. Então, a hospitalidade é um dos fatores-chave que explica como o cristianismo foi capaz de se expandir e avançar tão rapidamente no mundo do primeiro século do Novo Testamento. Olha que coisa linda. Então, quando os pagãos, aqueles que não criam em Jesus, naquela ocasião, né, na igreja primitiva, olhavam para esses cristãos, eles eram forçados a reconhecer, nossa, esse povo se ama. Esse povo cuida realmente um do outro. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta para todos nós. Como que nós demonstramos o amor de Cristo em termos práticos e realistas? Como nós, cristãos, demonstramos isso? Uma coisa é nós virmos as nossas reuniões aqui, promovidas, o culto, ou célula, enfim, e dizermos uns aos outros que nós nos amamos. Canta, olha para o seu irmão, você ama ele, né? A gente faz isso. Mas outra coisa é demonstrar esse amor uns pelos outros. E é isso que nós temos pensado e aprendido ao longo dessa série, né? Amando a Deus em comunidade. Sim ou não, irmãos? Muito bem. Então, a hospitalidade é uma arma poderosa para derrubar barreiras entre os irmãos. Sabia disso? Então, você pode estar pensando assim, ai, Deus, mas você está falando de hospitalidade, então hospitalidade tem a ver com receber em casa? É isso mesmo que você está falando? Não, mas veja bem a minha vida, eu não tenho tempo para isso, eu trabalho o dia inteiro, aí você vai dar um monte de desculpas, eu vivo ocupada, desde você precisa ver minha casa, nem sempre quase nunca está arrumada para receber alguém, as crianças, os brinquedos, eu não tenho condições para isso. Tem uma coisa também, eu odeio cozinhar, né?
É uma das desculpas. Cozinhar não dá, não posso receber ninguém. Simplesmente eu não posso me dar o luxo de pôr mais um na minha mesa. Eu não tenho condições financeiras para isso. Ou eu não tenho esse dom. Enfim, são inúmeras desculpas que nós damos para sermos hospitaleiros. Mas agora nós vamos para as Escrituras. Quase todos os autores do Novo Testamento falam sobre a importância da hospitalidade. Então, eu sei que vai ser projetado o texto, o versículo, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Abrir uma parênteses aqui. Irmãos, traga a sua Bíblia. Por favor, traga a sua Bíblia. Mesmo que seja digital. Se ela for digital, dá para você fazer anotações nela? Né? Eu sei que tem algumas no tablet que dá. Mas se é só celular, às vezes não dá. Então, traga um caderninho à parte. Ou compre uma Bíblia. Olha eu agora o marketing. Uma Bíblia para fazer anotações. Irmãos, nós precisamos estudar as Escrituras. Né? Acabou. Essa semana eu vou comprar mais dessa Bíblia para pôr aqui na livraria. Anote. A gente está muito mal acostumado com os versículos no telão. Eu acho que não devia mais pôr. Você devia abrir a sua Bíblia e ler. Isso aqui está muito fácil. Né? A gente não carrega mais a palavra. O problema não é carregar, o problema é ler, né? Ler a palavra. Então, anote todos. Eu vou falar um monte de versículo. Então, vai anotando. Anote as referências e estude em casa. Vê se eu preguei certinho. Confira. Isso é bíblico. Amém? Fechei o parênteses. Então, vamos lá. Em 1 Pedro, capítulo 4, olha só. O apóstolo Pedro, aqui, nesse capítulo, ele está falando, explicando algo muito lindo, vivendo para Deus. Olha, ele está falando, já desde o versículo 1, que a gente não pode mais viver para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Porque lá no passado a gente vivia em libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgia, farra, idolatria. Isso éramos nós sem conhecer a Cristo, certo? Esse é todo o texto que ele está falando. Então ele está falando que agora nós temos que viver pelo Espírito. Praticar as boas obras, buscar de Deus para viver pelo Espírito, segundo Deus. Aí lá no versículo 7 ele fala, dedique-se à oração. Sobretudo, amem. Aí é o texto que eu quero ler. 4, versículo 8. Entende o que ele está falando? Falando do pecado, que a gente tem que ser limpo, viver, né, uma vida consagrada, orar para isso, viver no Espírito. E aí ele fala, sobretudo, versículo 8. Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. E ele continua, sejam mutuamente, ou seja, um ao outro, mutuamente hospitaleiros. Sem? Ai, está muito fraco. Vamos ler, então, o 9 juntos? Está aí no telão, né? 1, 2, 3. Sejam hospitaleiros sem reclamação. Glória a Deus. Então, aqui está na Bíblia. Vamos agora para Romanos 12. Volta um pouquinho no Novo Testamento. Novo Testamento. Não está lá depois de Gênesis. Romanos 12. A mesma coisa. Olha, gente, esse texto vale a pena se anotar. Ele é lindo para você estudá-lo em casa. O apóstolo está falando assim, para a gente oferecer as nossas vidas em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, o culto racional. Olha, que a gente possa ter o nosso irmão mais elevado do que nós mesmos, né, com autoestima. Ele vai dar vários ensinos lindos de Romano 12. E vai para o 9, falar sobre o amor, que deve ser sincero, dar honra ao outro. E chega no versículo 13, que diz assim, compartilhem o que você tem com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Lindo. O Hebreus 13. Já no versículo 1 de Hebreus 13, 1 e 2, diz assim, seja constante o amor fraterno. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando isso, a hospitalidade, que sem o saber, alguns acolheram anjos. Ou seja, não negligencie a hospitalidade. Não se esqueça disso. Não ignore isso.
Nós não podemos ignorar. Então, na igreja primitiva, era importante essa prática, porque os cristãos, vamos falar da realidade deles, eram perseguidos, perdiam seus bens, não havia tanta hospedaria para os viajantes, né? Os irmãos que iam visitar os outros irmãos, nas casas, nas células, né? Nos grupos pequenos, os missionários. Então, eles tinham o hábito, o costume de hospedar uns aos outros. Mas, se não fosse importante para nós, hoje, no nosso tempo, isso não estaria, essa prática de ser hospitaleiro, isso não estaria na palavra de Deus, para nós. Então, isso é muito importante. A hospitalidade é uma forma de demonstrar amor e cuidado. A hospitalidade é uma forma de demonstrar como eu e você, olha só, partilhamos a nossa casa. Porque hospitalidade é isso, não é? Partilhar a casa. As pessoas vão entrar na nossa casa. Nossa família. Houve um momento da minha vida, anos atrás, quando os meus filhos eram pequenos, que eles perguntavam assim para nós: hoje, mãe, quem vem aqui? Porque a gente todo dia em casa. Hoje quem é que vem? Hoje é fulano e ciclano. No outro dia, e hoje, vem quem? Aí, dependendo da pessoa que via, claro, jovem, ele vai dormir aqui? Porque muitas vezes eles dormiam em casa. Então, a gente partilha a nossa família. Certo ou não? Muito bem. Então, a gente também partilha as nossas finanças, porque receber gente mexe no bolso. As nossas finanças, a nossa comida, a nossa privacidade, nós partilhamos, nós dividimos, e tempo. E o mais importante, a nossa vida. Praticar a hospitalidade é dividir, mostrar, compartilhar a nossa vida, toda a nossa vida. Não só abençoamos as pessoas sendo hospitaleiros, mas também somos abençoados. E eu sou uma testemunha disso. Muitos, como diz o texto que nós lemos, hospedaram anjos sem saber. Homens e mulheres de Deus. Você não sabe o futuro, mas você está investindo em pessoas. Quando você os recebe em casa. Glória a Deus. Você já foi abençoado dessa maneira, em receber amor através da hospitalidade? Quantos aqui já receberam amor? É muito bom, não é? Nossa, eu já fui muito abençoada, né, através da hospitalidade dos meus irmãos. Isso é muito bom, irmãos. Isso marca a vida. Agora, presta atenção aqui. É muito fácil você pensar que hospitalidade é algo que se diz respeito apenas às mulheres. Afinal de contas, abrir a casa tem muito a ver... Casa parece que está ali ligada à mulher, né? Às mulheres. Mas não é verdade. Não é verdade. A maioria das famílias, nesse requisito, né, de abrir a casa, está assim associado à parte da mulher, das donas de casa. Mas o interessante nas Escrituras, quando a gente lê sobre isso, que a hospitalidade é um mandamento não apenas para as mulheres, não apenas para alguns crentes, mas para homens, mulheres, jovens e crianças, para todos os cristãos. Espera-se de homens e mulheres que sejam hospitaleiros. Então, fala para o seu marido, você também pode ser hospitaleiro. Fala para a sua esposa, você também. Todos nós, os seus filhos, todos nós, de acordo com as Escrituras, devemos ser hospitaleiros. Olha que lindo, irmãos. Quando o apóstolo Paulo... Deixa eu só mexer aqui. Bom, quando o apóstolo Paulo... ele dá a lista de requisitos para um pastor, um presbítero, um diácono, um líder, enfim. Um dos requisitos é que ele deve ser hospitaleiro. Isso está escrito em 1 Timóteo 3, 2. Diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, ou hospitaleiro e apto para ensinar. Em Tito 1:8 diz assim: é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Ou seja, para este homem, ministro, que iria ministrar a palavra,
tantas qualidades que ele deveria ter, uma delas era ser hospitaleiro. Um exemplo de hospitalidade, falando de casal, é o casal Priscila e Áquila, que é mencionado no Novo Testamento 6 vezes. Olha só, eles recebiam, hospedavam, nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Aliás, morou com eles por um tempo o apóstolo Paulo. Eles também receberam, as Escrituras dizem, Apolo, um judeu que morava em Alexandria. Ele era um homem importante, um orador eloquente e muito capacitado nas Escrituras. Mas o seu conhecimento sobre Jesus era mínimo. Ele conhecia apenas o batismo ensinado por João Batista. Então, Priscila e Áquila hospedaram ele na casa deles e se propuseram a ensinar as Escrituras e mais sobre o Senhor Jesus. Na casa de Priscila e Áquila, em Éfeso, porque eles também moraram em Roma e acontecia da mesma forma, e lá naquela casa se reunia uma comunidade cristã. E os crentes naquela época, né, que frequentavam a casa desse casal, conheciam muito esses irmãos e amavam muito esses irmãos como pai e mãe na fé. Olha que privilégio é você receber irmãos, pessoas na sua casa. Olha que lindo. A hospitalidade, irmãos, envolve sacrifício. Não vou dizer para você que é uma coisa muito simples, fácil. Não, ela é intencional, como tudo na vida cristã. E envolve trabalho, envolve entrega, envolve sacrifício. A família precisa estar envolvida nisso. Família, quem são os membros da sua família? Filhos, maridos, né? Marido e mulher. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu agora conosco. Sexta-feira, quinta-noite ou sexta, não lembro agora, eu recebi a notícia que hoje eu vou hospedar um missionário na minha casa. Olha só, sexta-feira foi uma loucura. Vou falar a vida real, como ela é. Sábado, passei aqui o dia inteiro, cheguei acabada. Ainda fui para o computador. Hoje, 8 horas da manhã, estou aqui, como vocês estão. A minha vida é corrida como a de vocês, não é? Eu acho que é. Uai. E vou chegar em casa lá pelas 5 da tarde hoje. O irmão chega às 7 da noite. Então, o que eu vou fazer entre 5 e 7? Vou trabalhar sozinha? Claro que não. Of course not. Claro que não. Então é o seguinte, Heitor, já avisei sexta. Seguinte, o irmão missionário vem aqui dormir em casa. Vai ser no seu quarto que ele vai dormir. Hoje já arrumou as coisas no quarto. 5 horas vai ser aquele mutirão de catar sapato, né? Porque não é assim que funciona. Se você entrar no hall da minha casa, é sapato da semana. Não, da semana não, mas parece que é. Né? Desde sexta-noite tem sapato lá. É catar sapato, fazer um catado. Não dá para limpar, nós só vamos catar. Né? Das 5 às 7. Porque, afinal de contas, ele não precisa entrar nos meus quartos. Ele só precisa lá da cozinha, só a cozinha, né? Porque ainda vou ter que dar um lanche. Né? E empurrar ele, tadinho, para o fundo, para o quarto do Heitor. Irmãos, é isso. Se trata disso. Amado, desculpa, irmãos. Você abre aí o seu, porque o meu estava acabando a bateria. Está acabando a bateria do tablet. Enfim, vamos lá. Então, é disso que se trata. Então, é muito difícil, confesso, vou falar da minha vida, irmãos. Eu falo, vamos receber as pessoas. Rodrigo, tá bom, nós vamos receber. Eu tenho prazer em receber. Quem conhece a minha vida sabe disso. Mas fazer tudo sozinha, às vezes não dá. Eu não fico, nem sempre eu estou direto em casa, não é? O dia inteiro em casa, à disposição. E eu sei que é o que acontece com 90% dos irmãos. Então, nós precisamos de ajuda. A família se envolve. Então, enquanto eu faço aqui a comida, você arruma a mesa. Eu ia trazer um videozinho, mas eu fiquei pensando, não vou fazer não. Eu vi um videozinho essa semana, né, o casal que vai receber visita. Então, a moça pede ajuda para o marido para arrumar a mesa. E ela vai pondo os pratos e ele fica assim. Tira e põe, né? Então, amados irmãos, precisamos aprender. Se esforcem a aprender. Né? E mulheres, tenham paciência para ensinar. Isso faz parte. Põe os filhos para ajudarem também. A gente não está aqui contando uma história. A gente está falando de um mandamento bíblico. Que nós, como família, precisamos aprender, irmãos, e praticar. Vamos lá, correr com isso. Muito bem. Vamos ver agora onde eu estava. Já falei primeiro Pedro, muito bem. Nós não só abençoamos, mas também somos abençoados. Glória a Deus. Me perdoa, só vou me achar agora.
Deus é um Deus hospitaleiro. Nós temos muito a aprender com Ele. Aliás, ontem nós falamos sobre o Salmo, qual o Salmo mesmo? 27, do 1 ao 4, mas o 4, Davi fala o quê? Quem lembra? Uma coisa eu procuro. Meu desejo é único, que eu possa habitar na casa do Senhor. Então, Deus tem casa. Pode continuar. Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Aleluia. Então, Deus é um Deus hospitaleiro, porque Ele recebeu você. Aleluia. Então, nas Escrituras, em outros salmos, a gente vê que Deus é um refúgio. Ele é o anfitrião perfeito para aqueles que o buscam refúgio na sua morada. O Salmo 90 diz: Senhor, Tu tens sido a nossa morada de geração em geração. Este é o lar mais verdadeiro, né, que tem o nosso coração. O lar, a presença de Deus na nossa vida. Nós habitamos nele. Deuteronômio 10, 17 e 18 diz assim: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Ou seja, Ele faz porque Ele ama, Ele não precisa que você dê nada em troca, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Então, se isso não descreve hospitalidade, eu não sei o que escreve. Não sei o que descreve hospitalidade. Né? Deus é um Deus que acolhe a todos. Ele mesmo fala: venha e busque refúgio em mim. Eu desejo você, venha se abrigar em mim. Esse é o Deus que nós servimos. A hospitalidade cristã é uma forma de mostrar aos outros o que realmente significa o lar de Deus. É tão bom quando eu recebia pessoas na minha casa e quando eles entravam, eles falavam assim, falam, né? Mas houve um momento que eu recebia bem mais que hoje, confesso. Então, essa palavra se encaixa muito a mim também. Como é bom estar aqui, eu sinto Deus. Uau! Não precisa falar mais nada. Sentir Deus na sua casa é a melhor coisa que pode acontecer, irmãos. Então, eu faço a pergunta a você. Como o seu lar expressa ou demonstra a presença de Deus, o lar de Deus, a casa de Deus? Como o seu lar demonstra? Como o seu lar expressa isso? Não importa onde você mora. Não importa se é uma mansão luxuosa de milhões de dólares ou se é uma caixinha de biscoito, bem pequenininha. Um lar bem simples, bem pequeno, que às vezes não cabe nem você e sua família lá. Não importa. A sua casa foi projetada para ser um lugar onde as pessoas recebem vida, força, ajuda, paz e misericórdia. O seu lar é uma porta do coração de Deus. Do seu coração. Do coração de Deus. Qual tem sido a sua atitude mediante isso? Você tem colocado muitos obstáculos para receber as pessoas? Irmãos, quando eu era jovem, assim, toda a minha vida, o Senhor abençoou a minha casa, a casa dos meus pais. Nós tínhamos um lar simples, mas tudo arrumado. Um lar comum, uma casa, né? Com todos os quartos, a sala, a cozinha. Minha mãe sempre foi uma excelente dona de casa, enfim. Mas eu me lembro que quando eu era moça, criança, até a minha juventude, eu tinha uma amiga na igreja, a Kátia, que eu amava ir na casa dela, amava. E ela era vizinha à minha avó, a casa da mãe dela, da irmã Antônia. E ela era uma mulher que tinha uma vida muito simples. O marido era alcoólatra. E ela tinha uma casa muito simples. Posso dizer isso aqui com muito carinho, porque eu amava muito aquela família. Ela era copeira, trabalhava como copeira para sustentar a sua casa. Porque o marido, né, vivia largado na rua, literalmente. E ela tinha 4 meninas. E a casa dela era tão simples. O terreno era num barranco, assim, que era o terreno da propriedade, mas a casa ficava no barranco. Era 3 cômodos. E o chão era de cimento. E muitas vezes eu ia lá, sabe quando o cimento quebra e desgasta? Tinha buraco na casa. Ela era uma mulher muito limpa, mas não tinha mínima condições de ter uma casa um pouco mais com condições, né? Apresentável. Não apresentável, com mais, como posso dizer a palavra? Conforto, né? Pouco de conforto. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que eu amava estar lá.
Eu corria para minha avó, quando era criança, mais, né, nessa época. Minha mãe falava, você vai na sua avó e cumprimenta ela. Você não vai descer desse carro e ir direto lá na Irmã Antônia. Você vai lá na sua avó, beija, dá paz, né, pede a bênção, fica lá um pouquinho, né, porque ela desistiu de me obrigar a ficar direto. Então, fica lá um pouquinho e aí, né, depois você vê o que você faz. Então, eu fazia isso e eu ficava naquele desespero de ir na casa da Irmã Antônia. Irmãos, e foi até a juventude. Por que eu fazia isso? Porque era gostoso estar lá. Meu Deus, eu ria tanto naquele lugar. Era tão bom aquela companhia. Ela me abraçava. Às vezes ela cheirava sabão em pó, porque ela ficava lavando roupa, não tinha máquina, né? O dia inteiro lavando roupa no final de semana. Aí ela pegava, fazia pipoca para a gente comia pipoca com chá. Eu nunca gostei de chá, mas lá eu tomava, né? Porque eu gostava. Suco tangue. Entende, irmãos, do que eu estou falando? Você fica colocando tanta, sabe, porque eu não tenho isso, porque não dá isso, porque não dá, não quero, não posso. Mas ela trabalhava a semana inteira, era mais uma para comer na casa dela. Ela não tinha dinheiro para isso, e eu não levava nada. Só minha alegria. E ela percebia, é lógico, ela era uma mulher madura, ela sabia disso. E ela me abraçava. Ai, que bom que você está aqui. É disso que eu estou falando. E ela marcou a minha vida. Eu louvo a Deus pela vida dela, ela existe até hoje. Eu louvo a Deus, ela marcou a minha juventude, ela marcou a minha infância. Ela marcou as filhas todas, elas servem a Deus, é uma mulher de oração, temente a Deus. Os irmãos entendem? Você está perdendo uma grande oportunidade de marcar a vida de pessoas, abrindo o seu lar. E evita por banalidades e futilidades. Irmãos, a Bíblia está falando sobre isso. Preste atenção. A vida passa muito rápido. E nós estamos perdendo as grandes oportunidades que Deus está nos dando. O que as pessoas vão perceber ali, quando você abrir a sua casa, é o espírito com que você recebe as pessoas. Na porta logo de casa. O espírito com que os convida a entrarem em sua casa. Porque, olha, eu sei, já passei por isso, já errei nisso. Presta atenção. Você quer receber da melhor forma possível. Então, marcou o dia, vou receber fulano e ciclano. Eu já fui assim, eu não sou mais não, mas eu já fui assim. Então, tudo tem que estar impecável. Tudo. Você vai receber, ninguém vai sair da cozinha. Você já reparou que ninguém sai da cozinha quando vai na casa? Na sua casa é assim? Não sei, às vezes não. Às vezes a cozinha é pequenininha, tem que ser na sala. Mas lá em casa é cozinha. Se a pessoa ficar 5 horas, vai ficar quadrado, porque fica 5 horas sentado naquela cadeira da cozinha. Então, mas o que eu fazia? Tudo tinha que estar impecável. Então, o meu sobrado, né, que hoje eu moro num sobrado há anos, ninguém ia no meu quarto. Meu quarto tinha que estar arrumado. Olha que coisa louca. É insano. Por que meu quarto tinha que estar perfeito? A coxa, milimetricamente perfeita. Por quê? Raramente, só se alguém passar mal, desmaiar, tiver que. Não tem cabimento, não é? Então, eu tinha que estar tudo perfeito, a louça, a toalha. É claro que a gente, né, tenta fazer o que dá, mas de melhor forma do que dá. Mas tudo tinha que ter impecável. Então, a pessoa recebia, obviamente, eu não recebia na porta. Vai atender, porque eu estava no fogão. Aí a pessoa chegava em casa, eu estava tão transtornada em procurar fazer o melhor que eu não conversava com a pessoa. Eu não conseguia conversar, entendeu? Então eu servia a mesa, sentava assim, desfalecida, comia, aí já me preocupava em tirar a louça, pôr para lavar, e servia a sobremesa, e fazer o café. As pessoas passavam e daí? Só comeram na minha casa. Não é isso que se trata. A hospitalidade. Você tem que estar em paz. Então, se não dá para fazer uma janta, eu vou fazer o quê? Bolinho de chuva. Aliás, bolinho de chuva, a minha sogra faz um que é uma delícia. Só que ela não fica só no bolinho de chuva, né? Ela já cozinha uma lata de leite moça. Sabe? Cozinha na panela de pressão. Aí você passa, lambuza aquele bolinho de chuva. Ai, Jesus. Enfim... Mas você percebe que é uma coisa muito simples? Você precisa estar relaxado. Olha aqui, depois você pensa o que você vai fazer para receber.
Você precisa estar relaxado. Você precisa estar tranquilo. Você precisa ter prazer em receber aquelas pessoas. Orar antes. Senhor, dá paz aqui, tranquilidade na minha casa. Eu quero ouvir as pessoas. Eu quero rir com elas. Eu quero conversar. Eu quero conhecê-las. Porque às vezes você vai receber pessoas que você não conhece direito. Então eu quero conhecê-las, Senhor. Eu quero me concentrar neles. E eu sei que essas pessoas vão se divertir muito na minha casa. E vai ser muito abençoado. É sobre isso que nós estamos falando. Glória a Deus. Provérbios 17, versículo 1, diz assim. Olha, irmãos, presta atenção nesse texto. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa cheia de banquetes e muitas brigas. Porque não tem paz, tem sossego, a dona de casa não para. Aí ela fica jogando as indiretas, né, pro filho. Cuidado, faz aquilo, você não está vendo? Sabe, o negócio de Jesus, aí não dá para ser anfitrião, é infernal. Você não tem paz, não é verdade? Você pode ter muito pouco, irmãos, a oferecer. Mas se você oferecer paz, a alegria, a presença de Cristo na sua casa, meu Deus do céu, é isso que vale. Né? Pode ser sanduíche com patê, pão com ovo. Meu Deus, nessa época que eu recebia todo dia gente em casa, tinha dia que não dava para fazer janta, não dava tempo. Aí eu falava assim para o casal, vocês estão vindo? Vocês estão onde? Passa na padaria e compra pão. Aí eu fazia omelete. E ainda eles falavam que estava gostoso. Né? Mas o que era importante? É isso. Estar junto, conversar, falar de Deus, falar do futuro, né? Encorajar, discipular, sabe? Falar da vida, falar da palavra. É isso que vale, irmãos. Isso que é lindo. Pede uma pizza. Come no papel, para não lavar louça, né? Se você for trabalhar no outro dia. Irmãos, o que vale é ser significativo, ter valor nisso, certo? O mais importante não é a comida. Fala para o seu irmão do lado, não é a comida. Eu sei que a gente gosta de comer, e tudo bem. Tudo bem. Tudo que envolve reunião de crente tem comida. Tem comida, não é? Ah, tá bom, peraí. Já vou chegar lá. Então, a gente tem as ajudas aqui. Se quiser dar uma sugestão, você pode levantar a mão. Eu sou minha família, na verdade. Ai, mas você está filmando. Vamos lá. Então, é o seguinte. Então, irmãos, me perdi agora. Isso que é significativo, não é a comida em si. É o partilhar, é o partilhar. E você que vai ser convidado, que alguém vai investir na sua vida, convidando você, tenha respeito, preste atenção no horário para sair, porque às vezes as pessoas não te convidam porque você não tem simancol, né? Você sabe até a meia-noite. Então, não, veja bem, eu estou sendo delicada, irmãos. Ó. É claro, veja bem, olha só, mas às vezes tem casa que é tão bom de ficar... Né? Eu acho que a minha é, porque o povo fica até meia-noite. E eu nunca mandei ninguém embora. Ok. A gente está acostumado. Mas tem gente que não está acostumado. Então você tem que prestar atenção. Se o anfitrião começar a fazer assim, ó, com os olhos, né, José? O José está aqui? Cadê o José? Da Roseli. Aí, não, se o anfitrião começar assim, você já. Vamos embora. Tem irmãos que já citam versículo bíblico, né? Que hora você chegaria se saísse da sua casa agora? Então preste atenção, para que seja bom para todos. Irmãos, esse momento tem que ser bom para todos, é verdade ou não? Para todos, aleluia. Então, este momento, tem que sentir a presença de Cristo. A gente tem que sentir comunhão, tem que sentir Deus, né? Desfrutar da companhia um dos outros, das crianças, né? Que mais? Dos cachorrinhos, né? Porque se você for na minha casa tem que gostar de cachorrinho, né? Faz parte da família. Enfim, mas brincadeiras à parte, descontração à parte, que é bom, mas é a presença de Cristo que nós devemos sentir nos lares. Amém? Glória a Deus. Provérbios 19, versículo 17, diz assim: quem trata bem aos pobres, empresta ao Senhor, e Ele, Deus, o recompensará. O hospitaleiro terá o suficiente, presta atenção, para ministrar as necessidades dos outros, uns aos outros. Creia nisso, tome posse disso. Se você
usa como desculpa que você não tem condições financeiras para receber ninguém na sua casa, você está perdendo uma grande oportunidade de ser abençoado pelo Senhor. Porque a palavra diz que é dando que se recebe. É dando que se recebe. Se você, eu nunca tenho tempo, nunca não tenho recurso, irmãos, você está se privando de ser muito abençoado. Amém? Glória a Deus. 2 inimigos da hospitalidade. Logo mais eu vou encerrar. Mais uns minutinhos só. Só vou citar 2. Primeiro, um deles. Preste atenção. Então, não seja materialista, superprotetor ou superprotetora com as suas coisas. Quando você tem o hábito de receber pessoas, algumas coisas podem acontecer. Quebrar um copo, sujar um chão, uma parede, né? Pode acontecer. Então, presta atenção. Se você tem cristais nos seus aparadores, objetos de muito valor, históricos, né? Guarde-os antes de receber, principalmente se você vai receber crianças, porque pode acontecer um acidente. Na minha casa já aconteceu, mas graças a Deus não eram meus cristais, estavam guardados no cofre. Brincando. Entendeu, irmãos? Então, eu não vou deixar de receber. Então, eu vou guardar algumas coisas que têm mais valor, sei lá, emocional, sei lá. Fechar um quarto que não pode entrar, se você mora em apartamento. Então, se prepare para isso, certo? Forre os sofás. Aliás, se você for na minha casa e ver o sofá, a poltrona forrada, não é porque eu estou recebendo você, não, porque eu tenho o hábito de fazer isso já. Eu acho mais higiênico e faço isso. Mas, se você vai receber criança, às vezes pode escapar, ela subir no sofá. Entendeu? Então, já forra, se previna. Se previna de alguma forma, para você ter a alegria. Eu não tenho mais crianças, né? Mas se eu receber algumas crianças, eu vou prestar atenção, eu vou escolher um espaço para eles ficarem e vou proporcionar alguma coisa atrativa para elas. Pense nisso, isso é ser um bom anfitrião. Vou pensar, vou disponibilizar o videogame, vou trazer monta-monta. Não sei, irmãos, use sua criatividade. A maioria de vocês já foi pai e mãe de criança pequena. Entra na internet, pesquisa, faça alguma coisa para ser criativo e receber as pessoas na sua casa. Você vai marcar a mãe daquelas crianças. Falou assim, nunca pensei nisso. Nossa, ela pensou nas minhas crianças. Nunca ninguém outro pensou nisso, na realidade, né? Que coisa linda, né? E você que for convidado, preste atenção. Também não larga as suas crianças de qualquer jeito e esqueça delas. Né? Preste atenção onde eles estão mexendo, onde eles estão indo. Fique de olho, não deixe eles riscarem as paredes. Se você tem esse hábito na sua casa, outras famílias podem não ter. Então, preste atenção. Isso é conviver em paz. Promover a paz. Aí a gente pode ser hospitaleiro, conforme a palavra fala, uns com os outros, sem reclamação, sem murmuração. Porque nós estamos numa família, entendemos uns aos outros. E olha que coisa linda! É lindo isso. Muita gente está me olhando com uma cara tão horrível. Mas receba. Receba. Irmãos, a palavra de Deus, que é santa, perfeita, ela mexe com a gente como um todo. Você acha que tem quarto da sua vida que Deus não se interessa? Você está equivocado. Olha que coisa linda. Deus se preocupa com todas as áreas da nossa vida. E Ele sabe onde pega. De repente, tudo que foi ministrado até agora, eu vivo bem. Mas, minha hospitalidade, você está forçando. Não, irmãos. É uma ordenança, é um mandamento. Glória a Deus. E segundo, o último, inimigo da hospitalidade. Presta atenção, que é o mais importante desses inimigos. O que mais nos impede de oferecer uma hospitalidade calorosa e generosa é o nosso orgulho. Repita, é o meu orgulho. Não acolhemos certas pessoas porque nos sentimos, de alguma forma, superiores a elas. Elas não são dignas de entrarem na minha casa. E você pensa assim, sem perceber. Você faz acepção de pessoas para receber na sua casa. Achamos que certas pessoas não merecem estar na nossa casa, não são dignos de entrar lá. Ou certa pessoa ainda não tem o nível de consagração que você tem. Ou essa pessoa não é tão popular que aí você precisa receber alguém mais popular ou mais importante, porque eu preciso postar. Tudo agora você tem que postar. Para com isso, irmão. A minha privacidade não quer postar para ninguém.
Não é porque eu vou receber aqui alguns jovens que estou prestando conta para a humanidade, estou aqui postando para prestar conta. É um negócio que tem que prestar conta para a humanidade. Para dizer que eu recebo. Não preciso marcar nada. Eu recebo todo mundo e vocês não vêem nada meu postado. Irmãos, entendem? É uma coisa do meu desejo, do meu interior, um mandamento. Eu estou fazendo isso em consagração. Enfim, se você posta, ok. Mas não seja isso o mais importante. Amém, amados irmãos? Preste atenção. Preste atenção no seu interior. Irmãos, eu já ouvi. E também no passado, confesso, já pensei assim. Já caí nessa armadilha. Não sou perfeita. E o Senhor tem me ensinado. Aí você vai receber um grupo. Né? Sei lá. Um grupo de pessoas. Aí o marido quer receber pessoas. Vamos convidar fulano. Aí você fala, fulano? Mas é meu amigo, mas não vou com a mulher dele. Não vai dar. Não vai ter ambiente. Não. Pula aí, descarta. Aí você fala, mas e esse casal? Aí o marido fala, não sei, seu irmão nunca falou comigo, então não vamos receber. Já aconteceu isso? Vocês não estão falando, mas eu sei que aconteceu. Principalmente final de ano. Natal, Ano Novo, né, Dia das Mães, Dia dos Pais. Aí, vamos lá, você... É dia do... Sei lá que dia que é, Dia de Todos os Santos, sei lá. Aí seus meninos falam, vamos receber... você vai receber umas pessoas, porque é feriado. Aí o filho fala assim, posso receber ciclano? Quem é? Quantos são? Eu falo assim já. Quantos são? Porque, né, se deixar, vem 30. Aí, de repente, você fala assim, mas essa pessoa, eu não sei, ele come demais. Estou aqui inventando. Eu estou inventando. Ele come demais. Irmãos, é ou não é? Preste atenção, irmãos. Já pensou se Deus pensasse assim? Não vou receber você porque você ainda fala palavrão. Não vou receber você porque você ainda tem uns negócios meio tortos. Não, irmãos, Deus acolhe, Deus é acolhedor. E nós devemos ser acolhedores. Claro que, às vezes, tem um limite de quantidade. Você mora em 50 metros quadrados, às vezes não dá para pôr 50 pessoas. Né? Reveze, faça um revezamento. Mas receba a todos. Receba a todos. Receba a todos, receba a todos, receba a todos na sua casa. Às vezes você fala, eu quero tanto hospedar uma pessoa, eu tenho um quarto lá separado. Aí quando surge a oportunidade, mas essa pessoa, não sei, ela não cheira tão bem, ela não é legal, não sei, eu não conheço. É tanta desculpa. Então para que você tem esse quarto? Sabe, irmãos, é sobre isso. A gente fala coisas e não pensa o que você está falando. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito séria. Sejam hospitaleiros, sem murmuração. Acolhem a todos, a todos, a todos. Não faça acepção de pessoas. Tenha intencionalidade em receber. Preste atenção no seu orgulho. O orgulho também prejudica a nossa hospitalidade quando precisamos da aprovação humana. As pessoas verão como realmente sou, porque a gente não tem como esconder dentro da casa da gente. Não dá para esconder quem nós somos. Não dá. Talvez, então, elas realmente me conhecendo não vão gostar de mim. Então, não vão receber. Não sei cozinhar tão bem quanto a outra irmã. Ou, pior, eu não sei cozinhar tão bem quanto essa pessoa que meu marido quer convidar. Então, vai me pôr numa situação difícil. Olha que loucura, irmãos. Entendeu? Fica com vergonha. Geralmente, né, não é uma realidade total. Mas as moças, as mulheres mais jovens de casamento, né, geralmente têm esse receio de convidar mulheres mais velhas nas suas casas, porque elas podem pensar, o que ela vai pensar de mim? Eu não sei cozinhar. Irmã, não vai pensar nada. Bom, eu não vou. Vai ser tudo bem. Você queimar o arroz, se você não sei o que lá, tá ótimo. Eu estou ali na sua casa, isso que vale. Entendeu? Aliás, um tempo atrás, um casal jovem, não sei se eu cito o nome, não sei. Nos convidaram, a família toda, que, aliás, para convidar a nossa família, né, até entendo, porque às vezes não dá, 4 pessoas, né, para ir na casa deles, um casal jovem casado. A moça, a casada, tem idade para ser minha filha. E nós fomos lá. E eu fiquei muito emocionada. Pensa, fiquei muito honrada. Cheguei lá, irmãos, a mesa estava linda. Eu não faria uma mesa daquela. A comida, fantástica.
Eu fiquei tão honrada com aquilo, foi tão gostoso. E a conversa? E o ambiente de honra que foi? Irmãos, eu saí de lá tão feliz que eu nunca mais vou esquecer. Entendeu? Então, não se preocupe com a comida. Saladinha, frango frito, filé de frango, purezinho de batata e salada. Hoje em dia está todo mundo no fitness. Então, faça isso. Mas receba, marque as pessoas. Né? Não fica preocupado com o que os outros vão pensar. Uma vez eu fui numa casa, meu Deus, isso eu tenho história para falar e eu vou terminar, que abriram a latinha de atum. Vou servir aqui uma salada. Abriu a lata de atum e colocou na mesa. Tudo bem. O Rodrigo ama atum. Misturamos atum com arroz, comemos e foi uma tarde muito boa. Muito boa. E está tudo bem. Os irmãos entendem? Que não se trata dessas coisas, do pôr à mesa, do tipo de comida, mas sim da alegria e do prazer, do espírito que você tem em receber as pessoas. Estou terminando. Preste atenção aqui, nós vamos concluir. Então, esses medos surgem quando nos concentramos, aliás, mais em nós mesmos do que o que Deus deseja fazer através de nós. Queremos que as pessoas pensem bem de nós. Não queremos parecer inferiores ou inadequados. A hospitalidade nos torna vulneráveis. Então, quando recusamos a hospitalidade por um sentimento de superioridade ou medo, a questão fundamental é a mesma. Olha só, preste atenção aqui. Pensamos mais em nós mesmos do que deveríamos. E por isso precisamos entrar em guerra contra o nosso orgulho. A hospitalidade bíblica e o orgulho não podem coexistir. Eles se contradizem em todos os sentidos, irmãos. A hospitalidade é voltada para fora e focada no outro. O orgulho é introspectivo e egocêntrico. A hospitalidade procura elevar os outros. O orgulho procura elevar-se. A hospitalidade prioriza as necessidades e preferências de quem você atende. O orgulho prioriza o quê? As necessidades e preferências do seu dono, de você. Estou cansada, hoje não dá. Não posso, não tenho. Sempre sou eu. Então, irmãos, feche seus olhos agora. A gente precisa escolher, decidir se somos cristãos que amam de verdade. Podemos continuar a deixar o orgulho dominar os nossos desejos, as nossas prioridades, ou cultivar um coração que adora acolher os outros como Deus, que é nosso Pai, sempre nos acolhe. Qual a sua decisão? Eu sei que nesse momento de ministração, de compartilhar, a gente riu, a gente pensou em coisas engraçadas, né? Mas eu faço um pedido agora. Não gostaria que vocês levassem esse assunto de uma forma jocosa. Que ao término do culto, você chegue para os seus irmãos e fale: e aí, vai me convidar ou não? E aí, posso ir almoçar na sua casa ou não? Não trate esse assunto assim. Ele é sério. Ele é bíblico. Ele é uma ordenança, ele é um mandamento para nós. Ore ao Senhor. Peça para Ele: Senhor, mostra para mim quem eu vou investir, convidando para estar na minha casa essa semana, este mês. Converse com a família, distribua as tarefas, faça sem murmuração, tenha prazer. Você vai ser ricamente abençoado. Aliás, nós cantamos o último cântico aqui, que diz muito que Jeová Jirê é o nosso provedor. Se você não tem para poder ser um crente hospitaleiro, peça esse recurso ao Senhor. Fala: Senhor, se o Senhor me abençoar, de alguma forma me dá um sinal para eu poder abençoar outros. Se o seu problema é recursos, peça a esse Deus, mas seja sincero com Ele. Eu tenho certeza que Ele vai prover para que você o obedeça. Amém, amados irmãos? Essa série de ministrações tem sido bênção na sua vida? Tem me feito ser melhor, porque eu preciso aprender dia a dia. Amém?